palavra do Senhor que está em Atos 1 diz assim: fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas ensinar, né? Dá a entender que esta pessoa, ela queria saber de Jesus e, né, acho que Lucas, que escreveu Atos, ele escrevia e ele assim informava a Teófilo acerca de tudo que Jesus tinha feito. Ele disse, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos que também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se havia ajuntado, perguntou-lhe dizendo, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Disse-lhe, não vos pertence saber os tempos, a estação em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-á testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se os seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens, vestidos de branco, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima, no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Amém? Podeis sentar, aleluia. Uma palavra, amado, aleluia, para os nossos corações. E Jesus Cristo, ele fez muitas promessas. E uma das promessas que Jesus fez, falou abertamente, é que ele era o Filho de Deus, que o reino dele não era deste mundo e que ele voltaria para o Pai. Ele falou isso várias maneiras. Em João 14, Jesus ele fala isso, pede a eles para não turbar o coração, né? Que cresce nele, que ele ia para o Pai. E muitos falaram, como, né? Mas eu vou levar vocês, mas como nós vamos? Não sabemos o caminho. E Jesus sempre repetia para eles que Jesus era o caminho. E às vezes nós perguntamos, né? Que caminho é esse? O caminho, amado, é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela vai nos dar a certeza que nós estamos caminhando, aleluia, para o lugar certo, para a direção certa. E o Senhor, ele fala que nós não podemos desviar deste caminho. Por quê? Porque se nós desviarmos deste caminho, as cargas, elas ficam muito pesadas. E voltar para o caminho é difícil, porque você vai encontrar muitos obstáculos para voltar. E principalmente você vai achar que está tudo bem. Tudo bem, porque de repente tudo vai ficar para você, na sua mente, até melhor do que era. Porque você deixa de ter o compromisso espiritual. O Espírito Santo, ele para de se mover em você. Ele para de tocar em você quando alguma coisa está errado na tua vida. Mas quando nós estamos no caminho, o Espírito Santo, ele trabalha direto. Por isso o Senhor falou com eles, olha, não saia de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder de Deus. Do poder, meu amado. Às vezes nós estamos, aleluia, em algum lugar
E nós até queremos falar da glória do Senhor. Mas será que nós estamos revestidos ao ponto, aleluia, de resistir? Não de convencer. Porque quem convence é o Espírito Santo. Mas nós temos resposta certa para as coisas que às vezes as pessoas falam conosco. Como é a nossa vida? A nossa vida já tem uma história ali. Nós somos diferenciados no lugar que nós estamos, para nós podermos abrir a boca com ousadia para falar do amor de Deus. Como tem sido o nosso temperamento no meio das pessoas em que nós vivemos. Porque o Espírito Santo, meu amado, Ele é Deus. E sendo Deus, Ele é manso e humilde de coração. E nós temos muita dificuldade de ser humilde de coração. Porque nós gostamos sempre de falar a última palavra. Nós nunca gostamos, de ter a sensação de termos perdido alguma coisa. Não gostamos de perder 10 centavos, não gostamos de perder R$1, não gostamos de perder um dinheiro maior, não gostamos de perder nada, porque nós não fomos feitos para perder. Mas andar com Jesus, não há perda. E o Senhor, Ele cumpriu toda a palavra dEle. Estava ali, aleluia, com eles. Jesus já tinha aparecido lá nos 2 discípulos no caminho de Emaú, conversou com eles, mostrou para eles que tinha que se cumprir tudo aquilo que os profetas tinham falado. Tudo tem que se cumprir primeiro, meu amado. Para quê? Para que Jesus venha estabelecer o reino dele aqui na terra. Então tudo tem que se cumprir primeiro. Os discípulos também queriam que Jesus reinasse, que Jesus já tomasse o poder, tirasse lá Herodes, tirasse lá os reis, tirasse lá aqueles homens maus, tirasse ali aqueles que cobravam impostos de uma forma sobrenatural. Eles queriam que Jesus fizesse isso, mas ainda não era chegado o tempo. Há tempo para todas as coisas, e o tempo do Senhor não tinha chegado. Mas Ele, desde que Ele começou seu ministério, Ele nunca desamparou os seus. Desde que nós, aleluia, aceitamos Jesus, nós nunca fomos desamparados, meu amado. Nunca fomos, aleluia. O Senhor sempre trouxe socorro. Nos piores momentos da nossa vida, o Senhor esteve presente. Ele não se ausentou de nós. Temos pessoas aqui que passaram por certos vales, que muitos de nós não passamos. Cada um passou um vale. E o vale, ele se torna muito pesado quando, aleluia, você não sente a presença de Deus na tua vida. Quando o fardo fica pesado, aleluia, e você não tem ninguém para te ajudar a carregar. Mas quando você tem alguém para te ajudar a carregar, e esse alguém é o Espírito Santo, ele faz o teu fardo ficar leve. Ainda que você chore, ainda que você grite, ainda, meu amado, que você não veja uma saída, dentro de você, o Espírito Santo, ele te mostra que há uma saída para a tua situação. Há uma saída, há uma saída. E Jesus estava falando aqui com aqueles homens, aleluia, que no tempo certo, 40 dias, meu amado, Jesus, ele ficou, aleluia, na terra. Aí tem umas religiões aí que falam que quando a pessoa morre, ela fica 40 dias andando na terra. Tá? Tem umas religiões aí que falam isso por causa, não sei se alguém aqui já ouviu falar isso, já ouviram, irmãos? Tá? Então, fica aí andando na terra por causa disso aqui. Mas o homem é mortal, o Senhor Jesus não. O Senhor Jesus, ele estava vivo, ele tinha ressuscitado. E através dele, ele veio trazer para nós vida. Vida e vida em abundância. E Jesus, ele se manifestou de várias formas. Nós sabemos disso, que ele comeu, ele bebeu, ele mesmo, acho que ele assou peixe. Eu não sei se ele chamou algum anjo para fazer o fogo para ele, ou ele mesmo que fez o fogo, eu não sei. Mas, aleluia, quando os discípulos chegaram ali, ele já tinha peixe para comer.
e convidou seus discípulos para comer com ele. E Jesus, meu amado, ele tem preparado muitas coisas para nós. E nós, às vezes, ficamos preocupados com coisas que não deveríamos. Mas Jesus chamou a gente, aleluia, para ser discípulo, para anunciar este evangelho. E nós temos que anunciar aonde nós estivermos. Na escola, você tem que anunciar na escola. Você não pode ser um agente secreto do Senhor lá na faculdade, na escola. Toda oportunidade que você tiver, você tem que falar do amor de Jesus. No médico, quando você vai no médico, meu amado, aleluia. Sabe, às vezes o médico está precisando mais do que você. Mas nós, o que nós fazemos? Nós guardamos Jesus numa caixinha para nós. Para nós. Mas é lá fora que Jesus precisa ser anunciado. Lá no teu trabalho, aleluia. Lá onde você vai, lá diante do juiz, do advogado. É lá que Jesus precisa ser anunciado. E Ele conta com você. Por isso talvez Ele te colocou lá naquele trabalho, Ele te colocou você, aleluia, ali onde você está, onde você mora, para você falar de Jesus. E Jesus não é religião. Você não tem que chamar as pessoas para vir para a tua igreja. Você tem que falar com Ele que Ele precisa de um Salvador. Porque o dia que Ele tiver um Salvador, Ele vai vir glorificar e exaltar o Salvador. Mas enquanto ele não entender que ele precisa de um Salvador, ele vai estar preso na religião. Porque o que o mundo diz, toda religião leva a Deus. Pode levar a Deus, meu amado, mas não leva a salvação. Porque a salvação só Jesus tem, só Jesus salva. Então é necessário nós mudar talvez a maneira de nós evangelizar. É maravilhoso ver a igreja cheia, meu amado. É maravilhoso ver a igreja cheia. Mas é maravilhoso ver que o mundo está entender que eles precisam de um Salvador. Salvador. Porque os homens maus, eles têm se multiplicado. Quem são os homens maus, pastora? Todo aquele que é contra a palavra de Deus. Deus diz para não matar. Todo aquele que mata, ele é contra a palavra de Deus. Tudo. Deus diz crescer e multiplicar. Todo aquele que fala não tem filho, mata os filhos, faz aborto, é o homem mau, meu amado. Ele se levantou contra a palavra de Deus. Então nós temos que estar atentos. E nós temos que falar que há um Salvador. Aquele que salva, aquele que te dá força para você prosseguir, aquele que dá força a você para você trabalhar, é aquele que te levanta todo dia, aleluia, e te fortalece para você sair da tua cama, para ir para o teu trabalho, ainda que esteja sol, ainda que esteja chuva, esteja frio, não importa, aleluia, meu amado, independente do clima, todo dia o Senhor nos coloca de pé, e Ele diz, levanta e anda, porque esse é o dia que eu fiz para você, é o dia, meu amado. Quantos não levantam e não andam naquele dia? Mas nós temos levantado até hoje e temos andado, estamos aqui para exaltar e para glorificar o nome de Jesus. E tudo, amado, que os discípulos queriam, aleluia, era um líder terreno. Fala a verdade, tudo que a humanidade quer é o quê? Um líder terreno. Que governe com justiça. Mas como governar com justiça um líder terreno? A qual todo mundo olha para o seu próprio umbigo, todo mundo quer ajuntar tesouros na terra. Mas eles também queriam um líder, eles estavam cansados já. Os discípulos estavam cansados das leis, dos grandes impostos que eles pagavam. Não é nada diferente de hoje. Por isso que a palavra do Senhor é ontem, ela é hoje e ela é eternamente. E nós também esperamos esse governo justo, aleluia, que um dia veio ensinar o caminho para mim e para você. Veio tirar o nosso fardo, meu amado. É nós que pegamos fardo para nós. Jesus trocou o nosso fardo, mas nós pegamos. Nós deixamos o inimigo da nossa alma semear coisa na cabeça. E nós vamos ficando pesado. Nós vamos, sabe, adquirindo tudo aquilo que o mundo traz para nós. Ó, você não vai sair dessa, você não vai conseguir, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Aleluia.
Sabe, quando você aprende a andar com Deus, tudo fica mais fácil. Antigamente, aleluia, eu tinha preocupação se tinha que pagar um negócio, não pagar. Muitas vezes eu ministrei isso para o Caio. Eu falei, Caio, se você pagar a sua dívida é porque você tem dinheiro. Se você não pagar a sua dívida é porque você não tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, Deus sabe que você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não pode roubar para pagar a sua dívida. Então, meu filho, fique em paz. Ou você confia em Deus, ou você não confia. Sabe? Mas nós não, ficamos desesperados. Desesperados com tudo. Aí nós vamos pegando o quê? Cargas para a nossa vida. Temos que ser responsável, meu amado. Sabe? Você não tem que ir lá na Bahia comprar as casas Bahia toda e depois guardar o seu carnê lá e falar que não vai pagar. Não é isso. Mas você precisa da luz, você precisa da água. Tem coisas que são básicas na tua casa e você precisa. E Deus é aquele que supre todas as suas necessidades em glória. Se ele não vir da direita, ele vem da esquerda. Se ele não vir da esquerda, ele vem de trás. Se ele não vir de trás, ele vem de frente. Se não vir de frente, ele vem de cima. Mas de algum lugar, Deus vem, aleluia, para suprir a necessidade. Ele só quer que você descansa. Por que não acontece comigo, pastora? Porque você não descansa. Sabe, ontem eu andei e Deus falava no meu coração. Aquieta. Não anda ansiosa. E eu falei, Deus, pensei comigo, falei com o Senhor, Senhor, eu não estou ansiosa. Mas o Senhor falava comigo ontem sobre isso. Não ande ansioso. Não ande, meu amado. Não ande. Por quê? Você pode acrescentar um côvado na tua vida. O Senhor é tão sábio que Ele não falou o dia que eu vou morrer. Não falou o dia que você vai morrer. Mas e se você soubesse o que você poderia fazer? O quê? Mas nós ficamos preocupados com tanta coisa. E eles aqui ficaram preocupados. Quando viram Jesus, aleluia, subir 40 dias, agora Jesus estava ali. E Jesus tinha ressuscitado, deve ter dado uma esperança muito grande no coração deles. Não por tudo que Jesus tinha falado, mas agora, ó, esse rei aí, ele é poderoso. A morte não pôde conter ele. Quando ele subir lá no poder, ninguém vai resistir, ele vai fazer o que ele quiser. E ele é bom, ele abre os olhos do cego, ele dá comida, ele é bom. Nós vamos ter um reinado maravilhoso. Mas quando eles veem Jesus subir, meu amado, com toda certeza, eles se entristeceram. Eles se entristeceram. Porque eles queriam que Jesus ficasse. Mas Jesus veio ensinar a andar com ele. Ensinou os discípulos venceram o tempo deles. Vieram outros e venceram. Vieram. Estava ali, quando a gente está dentro da casa de Deus, Deus vai ministrando muitas coisas. Eu lembrei do holocausto, eu falei, Senhor, né? Aquele pessoal venceu o holocausto, eles caminharam para morrer. Nas câmeras de gás, criança. Velhos, homens, mulheres, eles venceram. Que tempo difícil. Os que foram na arena? Que foram? A mãe que viu seu filho ser jogado, ou o filho que viu a sua mãe, seu pai ser jogado. Mas eles venceram. Porque eles permaneceram. Vencer com Jesus, meu amado, é permanecer. Permanecer. Caiu, levanta. Chorou, enxuga as lágrimas. E prossiga. Por quê? Andar com Jesus não tem perda. Andar sem Jesus, meu amado, já somos derrotados. O mundo está derrotado andando sem Jesus, não entendendo. O Senhor falou para Josué, Josué, não se aparte do livro desta lei, para que tudo vá bem para você. E aí você vai ser o quê? Bem sucedido. Bem sucedido. Aí Josué foi lutar com Ai. Todo mundo sabe dessa história, né? E Josué foi lutar com Ai. Josué estava no auge. Josué tinha aberto o rio, tinha abrido para ele. Josué estava feliz da vida. Josué falou. Os homens vieram para Josué. Nunca houve os outros, meu amado. Não houve. O marido falou alguma coisa? Vamos orar. A mulher falou alguma coisa? Vamos orar. Vamos orar. Porque é de Deus que vem a resposta. Os homens falaram, Ai é uma cidade fraquinha, para que vai cansar todo mundo? Vai só um pouquinho de gente lá.
E Josué falou, tudo bem. E assim foi. Eles foram derrotados. E aí Josué foi chorar na presença do Senhor e foi perguntar, por quê? Por quê? Porque não consultaram a Deus, meu amado. Tudo que Deus quer é que você consulta a Ele, sabe? Se você temer bem a Deus, se for buscar o pão, consulta a Deus, aonde você vai, sabe? Aí tem gente que fala assim, é ocupar a Deus com tudo, mas Deus quer ser ocupado por você. Porque falou que não há Deus como o nosso que trabalha por aquele que nele espera. Deus quer se comunicar com você. Seu filho te pede um pão, você vai lá comprar. Mas você não fala, pai, obrigado, porque eu posso ir lá comprar o pão que meu filho pediu, porque o Senhor me deu. Sabe o que Deus quer, meu amado? Quando o Senhor usa a vida de Paulo e fala assim, andar entre vós com salmo, com cânticos espirituais. Andar em espírito, é isso. Faz Deus participar de toda a tua vida. Toda a tua vida. Andar com Deus é isso. Enoque deve ter, levantava de manhã, Senhor, olha, eu vou ao campo, vão comigo ao campo. E ele ia falando com o Senhor, e se ele parasse em frente, aleluia, alguma plantação, eu creio que Enoque falava, ó Senhor, olha hoje, olha o orvalho, molhou bastante, ó, hoje o orvalho não molhou. Ele ia falando, meu amado, aleluia, assim como às vezes nós ficamos falando com os outros, aleluia, né, falamos, chegamos no trabalho, ó fulano, você viu, ó que noite terrível, hein? Oh, minha noite hoje foi terrível. Sonhei tanto, pesadelo, acordei cansado. Mas você não acordou de manhã e falou com o Senhor, Senhor, eu tive tanto pesadelo. Acordei cansado, Senhor. Renova minhas forças, porque eu preciso sair para trabalhar. Vão comigo. Mas nós chegamos, e a primeira pessoa que nós encontramos, aleluia, nós falamos. Por quê, meu amado? Porque nós temos necessidade de falar. E Deus tem necessidade de nos ouvir falar. E nós deixamos o Senhor, muitas vezes, de lado. E eles ficaram impressionados, porque Jesus tinha subido. Mas Jesus não nos deixou órfãos. Ele falou, olha, eu vou, mas eu vou mandar o Espírito Santo, e Ele vos ensinará tudo o que vocês devem fazer. Tudo. Por que fazemos errado? Porque não perguntamos. Quando você pergunta, você não erra. Você está indo num lugar, você não sabe, para perto de alguém, pergunta. Num posto de gasolina, numa polícia, pergunta, meu amado, para você não errar o caminho, se você não tem lá o GPS. Mas, quando Jesus, ele sobe, né? Mas recebereis poder, Jesus falou. E ele já nos deu esse poder. Nós temos poder, meu amado. Para ser o quê? Poder para ser testemunha do Senhor. Para falar de Jesus. Às vezes nós vamos em tanto lugar e nós não falamos de Jesus. Nós até vemos, a pessoa reclama com a gente, ó, minha vida está ruim, aconteceu isso na minha vida, você não sabe. E conta uma história tão triste que você até se comove. Mas você não tem poder para falar. Busca Jesus, Ele alivia teu fardo. Jesus, Ele salva. Jesus, Ele transforma. Transformou a minha vida e vai transformar a sua. E nós não damos testemunho nem que Deus transformou a vida. Deus transformou minha vida, meu amado. Eu poderia não estar aqui hoje. Sabe, eu poderia estar em outros lugares e não estar aqui hoje. Mas eu estou aqui porque um dia Paulo aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. E o Senhor foi transformando a nossa vida. Foi tirando toda a erva daninha. Foi tirando tudo aquilo que era contra a palavra de Deus na nossa vida. E nós prosseguimos olhando para Ele. E Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dado graça. Ano que vem nós vamos fazer 40 anos juntos. Aleluia. Quando pensamos que não ia ficar nem um ano, estamos 40 anos juntos. Sabe por quê, meu amado? Quando Deus une, o homem não pode separar. E muita gente fala assim, não foi Deus que uniu, por isso que separou. Não. A Bíblia diz que quando dois corpos se juntam, eles se tornam um só. Você entendeu o que eu falei? Então não tem aquilo. Tá? Então Deus, meu amado,
Ele é sábio no que ele faz. Por isso, o Senhor falou para Josué, Josué, busca. E aí nós começamos a buscar. Eu tinha alguma teoria, eu tinha algum ensinamento da católica, né? E tinha algum ensinamento da minha mãe. Que a minha mãe falava assim, olha, casamento é uma vez só. Casamento, sabe, casamento é para toda a vida. Casamento não é como barriga de vaca, né? Não, casamento é casamento, ele fala. E tinha algumas coisas. Tinha algumas responsabilidades que os pais tinham ensinado. Mas a palavra do Senhor nos ensina diferente. Ela nos ensina com temor. Ela nos ensina, meu amado, aleluia, fazendo que a nossa vida salte para a vida eterna. Ele vem trazendo eternidade para nós. O salmista, no Salmo 121, ele fala, eleva os meus olhos, né, para os montes. De onde virá o meu socorro? Nosso socorro está em Deus, amado. Mas nós levantamos os olhos para Deus e às vezes ficamos afligidos. Em vez de usar esse poder que Jesus nos deu para profetizar, para chamar à existência aquilo que não existe, sabe? Abrir as portas que estão fechadas, porque o Senhor nos deu poder para isso, para abrir portas. Deus nos deu esse poder. Mas nós ficamos abatidos, nós choramos, nós ficamos tristes. E aí o Espírito Santo não pode trabalhar. Porque a palavra de Deus diz assim, e não entristeceis o Espírito Santo, a qual está selado para o dia da redenção. Mas se você entristece o Espírito Santo, aleluia, ele não vai trabalhar. Ele não vai. Vai ficar selado para o dia da redenção. Vai continuar selado. Mas você tem que fazer ele se mover. Porque se o Espírito de Deus se move em você, Deus dá ordem aos anjos. Os anjos vão descer. E os anjos vão operar maravilha, aleluia. E vão falar com você. E você vai ter a direção certa para a tua vida. E Jesus foi levado ao céu. E logo, meu amado, apareceu o quê? Os homens ficaram parados, olhando para o céu. Ficaram olhando. Talvez nesse dia se cumpriu o Salmo 121. Para muita gente que viu Jesus subir ao céu. Porque ficaram esperando que ele voltasse, mas ele não era a hora dele voltar. Mas dois anjos, né? Dois homens vestidos de branco, que dá a entender que é anjos, apareceu ali e falou com eles. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir. Aleluia. Ele vai voltar. Aleluia. Como para o céu. Vocês viste subir. Ele vai voltar. Os anjos, meu amado, eles apareciam. Os anjos aparecem. Você sabia? Se você buscar a Deus, pede aí a Deus para os anjos se materializar. O anjo que está do teu lado, há um anjo do teu lado. Há anjos em volta de você. Mas há um anjo, aleluia, que ele está do teu lado. E o anjo, meu amado, ele foi visitar Cornélio. Cornélio orava muito. Quero te dizer que muita reza não leva ninguém à eternidade. Aqui dentro nós pregamos eternidade, não pregamos religião. Pregamos eternidade. Religião te leva a orar, religião te leva a meditar, religião te leva, né, ficar lá de olho fechado, fazendo lá um monte de coisa. Mas não te leva à eternidade. Te leva à eternidade é Jesus. E que nos mostra isso é Atos. Quando Cornélio era um homem bom, Cornélio era um homem que dava esmola, o Cornélio, né? Se Cornélio tivesse aqui, Cornélio ia andar por aí, ia dar roupa para essa gente toda, ia dar comida. Cornélio, sabe, irmãos, Cornélio fazia o bem. Mas a Bíblia diz, aleluia, que Cornélio estava lá orando. E quando ele estava lá orando, um anjo aparece para Cornélio. Um anjo aparece para Cornélio e não falou com Cornélio, olha Cornélio, suas atitudes são boas, não falou. Olha, Deus está muito satisfeito com você. Não. O anjo mandou o quê? O anjo mandou Cornélio ir chamar Pedro. Está lá em Atos 10 e diz: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamado italiano, piedoso
e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Vê, ó, que ele fazia esmola e de contínuo ele orava a Deus. Contínuo. Né? Ele poderia ser o quê? Um católico, um espírita, ele poderia ser qualquer religião, ele poderia seguir. Deus, sabe por quê, meu amado? Todo mundo sabe que existe um Deus único que criou o céu e a terra. Todo mundo sabe. Em qualquer religião se sabe isso. Qualquer religião, até o ateu sabe. Ele só não admite, mas ele sabe. E quase a hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Você está vendo, amado? Toda a sua atitude, ela sobe em memória diante de Deus. Malaquias diz que há um memorial diante de Deus a nosso respeito. Nós que temos servido ao Senhor. Agora, pois, envia homem a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Está vendo, irmão? Porque os discípulos estavam anunciando quem? Jesus Cristo, Filho de Deus, o único que salva. Então, irmão, nós temos que ser mais preocupados. Porque às vezes nós falamos assim: fulano tem religião. Oh, não, ora, né? Ora. Você pode orar o dia inteiro. Se você não tiver Jesus, você não tem salvação. Você pode dar esmola à vontade. Se você não tem Jesus, você não tem salvação. Não tem. Jesus Cristo não é esmola. Jesus Cristo, aleluia, não é você ficar o dia inteiro falando com Deus. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem nada. Nada. E é isso que nós temos que entender. Esse plano de salvação. Sabe, irmãos? Porque abençoado o mundo é. O mundo é abençoado porque Deus não prejudica ninguém. Ele deu o sol para todos, deu a chuva para todos, deu a condição de estudar, de trabalhar para todos, de adquirir riqueza para todos, para todos. Mas salvação, o que eu tenho dentro de mim, o que você tem dentro de você, é isso que o mundo precisa. Ter o nome escrito no livro da vida. Não adianta, meu amado, eu era católica beata. E olha, eu coroei santo não sei quantas vezes. Estava ensinando meus filhos nisso também. Me lembro um dia que a Ritinha na procissão tocou fogo no cabelo da mulher. Lembra, Ritinha? Tocou fogo no cabelo da mulher. Eu falei: não vou mais na procissão. Sabe, irmãos? Ia em tudo. Missa, meu amado, eu ia toda missa. Confiava em Deus ali. Confiava em Deus. Eu ficava 2 horas, 3 horas orando dentro do meu quarto. Chorando com Deus. Tá? Eu sofri um acidente. Eu andava tanto no reino espiritual que eu vi o meu acidente antes de acontecer. Eu vi no espelho, 3 horas da tarde. Quando chegou 6 horas da tarde, eu sofri o acidente. E na semana eu sabia que eu ia sofrer o acidente. Deus já tinha me livrado a minha mão de uma máquina que eu trabalhava, que pesava tonelada, que ela amassava agulhas. E eu falei comigo mesmo. Olhando, eu falei: essa semana alguma coisa ruim vai acontecer. Lia, vai acontecer alguma coisa comigo essa semana, acho que eu vou morrer. Ela falou: não tem problema não, você é tão próxima de Deus, se você morrer não tem problema. Eu falei: não tem problema. Mas tinha problema mesmo. Tive um óbito assinado. E quando eu encontrei Jesus, eu vi: se eu tivesse morrido aquele dia, eu estava no inferno. Sendo católica, beata, todos os dias na igreja. Jesus não é igreja, meu amor. Jesus não é religião. Jesus é salvação. Salvação. Sabe? Quando encontrei Jesus um dia na casa da pastora Irene, um profeta se levantou, olhou para mim e falou assim: olha, o diabo quis te levar. Numa cadeira de roda você andou. Era para você ter morrido aquele dia. Mas Deus fechou a tua cova, porque Deus tem uma obra na tua vida. E foi verdade, meu amado.
Eu andei em cadeira de roda o dia que eu sofri um acidente. Sabe, irmãos, Deus tem o controle de tudo nas tuas mãos. Eu amava a Deus. Eu sempre, católica, eu falava, Deus, tem que ter um lugar melhor do que esse. Tem que ter, aqui é uma desigualdade. Eu amava a Deus e eu falava com Ele sobre isso. E se eu morresse naquele dia, eu não ia para esse lugar melhor. Eu ia para um lugar pior do que a terra. Ele não deixou eu morrer. Então esse Jesus vai voltar. A porta está aberta. Nós temos que alertar as pessoas. Jesus, meu amado, ele não é religião. É você entender o plano de salvação. E que não há outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus. Não existe Maria, não existe Pedro, não existe João, não existe ninguém. É Jesus. O príncipe desse mundo cegou o entendimento do povo. Mas Jesus veio tirar a venda do meu e dos teus olhos. E Ele quer nos usar para tirar a venda dos outros. Nós não precisamos falar de igreja, porque não é que vamos mudar de religião, não é mudar de religião, meu amado. É entender o plano de salvação. Até nós, se estiver aqui, não entender o plano de salvação. Porque tem muita gente dentro da igreja católica, dentro da igreja cristã, que se diz crente, que se diz nascido de novo. E vai procurar muitas coisas aí fora. Vai buscar outros deuses aí fora, quando vê a situação apertada. Infelizmente. Por quê? Porque não entendeu o plano de salvação. Não existe outro Deus. Não existe. Que pode salvar, só Jesus. Só Jesus vai nos levar ao Pai. Ele falou, quem tem a mim tem o Pai. Quem me conhece, conhece o Pai. É isso que nós precisamos pedir a Deus, sabedoria e discernimento, irmãos. Para que as pessoas entendam que só em Jesus tem salvação. Nenhum outro nome há no mundo que tenha salvação. Só Jesus. E nós vamos ser julgados pela palavra. Essa palavra, meu amado, aleluia, ela vai ser aberta naquele dia. E é ela que vai nos excluir. Ou é ela que vai nos atrair. Quando o Senhor falar, vinde benditos de meu Pai. Nós vamos ser atraídos para ir para o Pai. E Ele voltará. E Ele vai reinar em Jerusalém. A Bíblia diz que é lá que Ele vai vir. É lá que o Senhor vai reinar. E diz que todas as nações que não subir uma vez no ano em Jerusalém para adorar o Senhor, não vai vir chuva sobre aquela nação. Não queriam que Ele reinasse? Ele vai vir reinar. Jó, quando teve toda a situação, Jó falou, vem cá. Desce aqui, olha a minha situação, vive o que eu vivo. E aí Jesus desceu, Jesus veio, Ele chamou Jesus, Jesus veio. E agora seus discípulos, reine sobre nós. E Ele vai reinar. Ele vai reinar um reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria. Alegria, meu amado, que todo mundo deseja, nós teremos. Quando nós estivermos com o Senhor. Quando nós recebermos um corpo glorificado. Um corpo, aleluia, que o Senhor já preparou desde a fundação do mundo. Para todos aqueles que o aceitasse Jesus como Salvador. Para todo aquele que fosse coberto pelo sangue. Nós somos cobertos pelo sangue. Quando o inimigo, meu amado, nos vê. Ele vê o sangue de Jesus sobre nossas vidas. Nós somos marcados pelo Senhor. Marcado. Você é marcado. Temos uma marca, ainda que você não veja. Mas ela existe. Então é melhor você, sabe, entender que você tem uma marca. E viver como uma pessoa marcada por Deus. Marcado. Assim como nós atraímos bênção para os outros, meu amado. Porque nós temos a marca. Nós vamos andando e os anjos do Senhor, eles vão atrás, sabe por quê? Porque os anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Então os anjos estão junto de nós.
então nós atraímos coisas boas por onde nós andamos, seja onde for. E nós estamos esperando Jesus. Os discípulos esperaram, Jesus ainda não veio, mas eles foram. E essa é a minha grande preocupação. As pessoas às vezes esperam muito e falam, isso aí que estão falando, né? Isso aí é bobeira. Mas irmãos, quantas pessoas que já foram? Isso que nós conhecemos, do nosso convívio. E os discípulos, aleluia, eles também não viram a vinda de Jesus como eles queriam. Olharam para o céu, aí se mesmo que subiu vai descer, e eles pensaram, ele vai descer. Não. Nós conhecemos as histórias deles, conhecemos a história de João, a forma que João morreu, Pedro, Paulo e todos os outros fazendo a obra ali na esperança da vinda de Jesus. E nós também estamos aqui fazendo a obra. Louvado seja Deus, moramos num país onde com liberdade, até hoje nós podemos fazer a obra. E com liberdade, sem dor, sem aflição, mas sabemos que muitos por aí, hoje ainda, fazem a obra, muitas das vezes, dando o seu sangue para isso. Mas estão esperando Jesus voltar. E nós também estamos esperando. E é motivo de alegria esperar Jesus voltar. Não é motivo de tristeza, meu amado. Porque se estamos nele e ele em nós, aleluia, nós temos vida eterna. Assim como ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Por isso vamos colocar de pé e vamos orar. Nos revestir. O apóstolo Paulo, movido pelo Espírito, ele diz, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Porque eu tenho inimigo, e esse inimigo ele está ao derredor, e ele procura quem possa tragar. Por isso que o Senhor diz, não ande inquieto. Porque quando você está inquieto, meu amado, você dá muito lugar ao diabo. Muito. Quando você está tenso, você dá muito lugar. Então busque a paz. Todo dia de manhã, fala, Senhor, me dê a paz que eu preciso e a fé que eu necessito para viver esse dia. Peça paz. A paz não é pela circunstância que acontece no dia a dia, uma coisa que deu errado, né? Uma situação, uma coisa que você perdeu naquele dia, você precisava. Mas se você perdeu, pede a Deus, pede ao Espírito Santo que Ele te mostra, Ele vai te orientando, Ele vai te dando direção, porque Deus, meu amado, Ele não rejeita a oração, Ele não rejeita o falar com Ele. Você falou com Ele, Ele te envia a resposta. Falou com Deus, tem resposta. Você possa orar. Louvar a Deus porque você está aqui esta noite. Na ceia passada nós estávamos aqui, estamos aqui nesta ceia. Se o Senhor não voltar, nós estaremos na próxima, em nome de Jesus, porque Ele tem nos sustentado. Senhor, nós te damos graça e nós te louvamos, Senhor, esta noite. E eu te peço nesta noite, renova, Senhor, renova cada um, renova as forças, Senhor, de cada um. Senhor, que cada um sinta este poder que nós temos dentro de nós, porque o Senhor habita em nós. Que nós possamos ter o fruto do Espírito, Senhor, o amor, a paciência, a perseverança, o gozo, Senhor, a tranquilidade. Ó Deus, a longanimidade, que nós possamos ser longânimos, Senhor, assim como o Senhor é, porque o Senhor é longânimo. O Senhor não quer que ninguém se perca, e por isso, Senhor, aleluia, muitos têm a tua vinda como tardia, mas não é, é porque o Senhor espera, Senhor. O Senhor espera que os meus, Senhor, entendam este plano de salvação. Senhor, o Senhor espera que os familiares de cada um, Senhor, entendam esse plano de salvação. Por isso, Senhor, vai operando, vai enchendo. Envia fogo, Senhor, fogo santo. Envia, Senhor, incendeia cada um. Incendeia, Senhor. Envia do teu Espírito, Senhor.
Vai dando dons espirituais nesta noite, Senhor. Distribua, Senhor. Visita as crianças que estão lá em cima. Vai enchendo eles, Senhor, do teu poder. Encha, Senhor. Que cresça, Senhor. Estatura, graça, formosura, sabedoria, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que sejamos dependentes do Senhor. Todos os momentos da nossa vida, Senhor. Que possamos estar mais tempo contigo. Examinando a Tua palavra, Senhor. Oh, Jesus. Recitando em voz alta, Senhor. Entregando o nosso caminho a Ti todos os dias, Senhor. Para que a Tua glória se manifeste. Para que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoe a cada dia em nossa fraqueza. É que eu te peço, Deus, te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia.